Bom dia, Rafael. Bom dia, Aline. A Aline é assessora de comunicação do Rafael. A Aline uma vez fez entrevista comigo quando eu trabalhava lá na Rádio Cidade, que é a nossa co-irmã Rádio Cidade. Eu lembro que o Eustáquio trabalhava com a gente aqui. O Eustáquio ficou morrendo de ciúme. A Aline falava assim, mas você é nossa, você vai dar entrevista pra Aline? Eu falei, vou. E aí, convidadas pra ouvir lá, né? Hein? Falava assim, ó, vou dar entrevista na Rádio Cidade, vocês ligam lá. Liga lá pra ouvir, imagina, o maior insulto. Então, eles ficaram muito bravos, porque é ciúme, né? Você sabe como é que é. Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, dona Regina, bom dia, Bruna, Carlinhos, Aline e todos os amigos aqui da Rádio Miara. Certo. Rafael, a minha pauta, ela tem uma parte sobre o seu desempenho na Câmara, mas eu vou deixar uma boa parte para a eleição de 2024. Eu acho que você vai ser um personagem, assim, eu não digo personagem-chave, que eu não sei, é o personagem importante dentro da eleição de 24, né? Que é o ano que vem já, né, gente? Passou depressa. Mas você tem abordado certos assuntos na Câmara, desde aquela sua tribuna do dia 8, do dia 7, que foi a semana atrasada, até a de ontem. Então, eu anotei aqui umas coisas que eu queria que você abordasse rapidamente, que tem muito assunto com você hoje e a gente tem só 1 hora de programa. Por exemplo, na semana passada, na semana atrasada, você comentou sobre a possibilidade da UFTM de Uberaba abrir campus aqui em Araxá, né, de faculdades. E você também participou de uma conversa de uma pessoa da UFTM com a Zuma, secretária de Educação. Parece que foi isso que você tinha falado. Então, eu queria que você desse para nós, assim, rapidamente, como que anda essa questão da UFTM vir ou não para Araxá. Obrigado, dona Regina. Eu achei importante até que você comentou que a cidade de Iturama, que é lá no Pontal do Triângulo, que tem 30 e poucos mil habitantes, tem campus da UFTM, parece que você falou com seis cursos. Em Iturama já tem a localização própria, eles têm prédio próprio, e com 6 cursos da UFTM, nós estamos aqui esperando. Né? Justamente, dona Regina. Esse assunto eu tratei durante o período que eu fui candidato a deputado federal e acabei sendo procurado na sequência pela UFTM, através da servidora Fernanda Araújo, que agendou comigo. Eu lembro que a gente teve essa conversa, inclusive, no início do ano. Ela falou, em março eu estou aí. A gente fica ansioso, né? Eu falei, nossa, em março. Mas chegou. Né? Ela veio até Araxá numa sexta-feira. A Aline acompanhou essa reunião conosco. E ela trouxe uma carta da pró-reitoria falando, né, sobre esse interesse e solicitando que seja feita uma comissão, né, da prefeitura para voltar essas tratativas, pedindo para que eu, enquanto, né, legislativo, fosse uma ponte nessas discussões e fosse peça-chave, né, nesse retorno de tratativas. De imediato eu já comuniquei a Zuma, comuniquei lá o gabinete, comuniquei o executivo, já conversei com a Zuma a respeito dessas tratativas e o executivo organizou uma equipe de pessoas e foi feita a viagem até o FTM na semana passada. Ah, vocês foram lá? Fomos até o FTM, o prefeito Robson Magela, o procurador Jonathan, a Zuma, a secretária de saúde Cristiane, o deputado Bosco e o presidente da Câmara Bosco Júnior, tratando diretamente com o reitor. Ele nos explicou os motivos por qual Araxá ficou sem, que foi naquela transição entre Jeová e Araceli, aquela quebra de governo. 2005, né? Pois já tem muito tempo. 2014. Não, 2005 começou as tratativas. 2005 Toninho ainda era prefeito, daquele segundo mandato dele. Onde que é a casa lá atrás, poderia ser a construção. Mas enfim, enquanto Araxá discutiu muita coisa, a Iturama passou na frente. Alugou um prédio e cedeu sala de aula. Olha só, alugou um prédio administrativo e cedeu sala de aula. Conseguiu o concurso, conseguiu iniciar com os cursos. E, na sequência, depois do campus, do polo, né, instalado lá, o prefeito deu um terreno e tudo com recurso federal a construção do campus. Então, a gente retornou essas tratativas. E é uma cidade, vamos lembrar de novo, de 30 e poucos 34 mil habitantes, né? O próprio reitor... Ela é a terça parte, ela é menos do que a terça parte do Araxá. O próprio reitor da UFTM falou da questão de logística, que Uberaba está a 300 quilômetros de Iturama, está a 100 quilômetros de Araxá. 100 quilômetros de Araxá. A facilidade que seria esse trabalho. Agora, as discussões, né, para eu resumir bem, que eu sei que são muitos assuntos, a discussão agora ela passa a ter o foco em Brasília para que seja feita a liberação no MEC de um concurso público para professores e para servidores. Aprovando em Brasília, a prefeitura já falou que a parte dela vai fazer aqui, que é inicialmente ceder um espaço administrativo e salas de aula, para depois sim pensar em um espaço
para construção, ou até mesmo o que foi discutido lá sobre o Expo Minas, de fazer essa solicitação, porque o próprio Romeu Zema e o Matheus Simões, o vice-governador, eles falaram um projeto palpável para que a gente possa estudar sobre Expo Minas. Não é só entregar para o município e aí o município vai ver o que faz. Eu vejo com muito bons olhos uma estruturação pela logística, pelo espaço que é na Expo Minas. Você criar uma universidade federal no Expo Minas. Você está dentro da cidade aqui, você tem toda uma estruturação. É o melhor espaço hoje em Araxá para isso. Com certeza. E você, com certeza, vai assim continuar acompanhando isso aí, né? Com certeza. Então, essas discussões... Leva para a Câmara sempre esse assunto. Que a gente iniciou, eu vou estar em todos os processos, né? Estivemos em Uberaba, estamos agendando uma visita em Brasília, em breve. Então, assim que a gente for lá, a gente pode trazer mais novidades também a respeito disso. A gente tem que aproveitar esse momento que a UFTM está totalmente à disposição. Como eu disse, né, eu falo que filho bonito tem muito pai, né? Mas fui procurado, levei com muita responsabilidade o assunto lá na Câmara e vou fazer a minha parte. Eu sei que são diversos atores nisso, né? Não quero puxar os louros, os ouros, os ganhos em relação a isso. O que me solicitaram, que iniciasse esse trabalho, retomar essas tratativas, isso já aconteceu. E agora o nosso caminho é para Brasília. E você tem uma vantagem que eu acho assim, que é um mérito que você tem, que agora mesmo eu vou até abordar aqui uns assuntos que você abordou naquela semana e ontem também. Você não só apresenta a sugestão, como você vai atrás, você toma iniciativa. Você foi lá no Uberaba, conversou com a moça do UFTM, levou o prefeito, o secretário, levou todo mundo lá. Então você toma iniciativa, porque tem muito vereador que às vezes tem ideias boas, apresenta na tribuna, mas fica tudo morto ali, ninguém mais toca. Fica só na ideia. Fica só na ideia. O papel não anda sozinho, né, dona Regina? Se o vereador ali, e assim na vida da gente, eu acredito que até aqui na rádio, se qualquer departamento quiser conversar com o outro aqui, escrever só um requerimento aqui, deixar na mão, um bilhetinho ali e ficar. Você não tem prazo, você não tem um retorno, então as coisas que eu apresento eu gosto de realmente ficar em cima para ter resultado. Então, agora eu vou fazer uma lista aqui de assuntos que eu achei importantes que você abordou naquela semana, porque aquela semana a gente não fez o resumo da Câmara, porque foi a entrevista da Leni com a Zuma. E que abordou também ontem, que eu já comentei agora mesmo, os assuntos que você abordou, mas você vai dar uma explicação rapidinha para nós de cada um. Primeiro, naquela semana você falou sobre a questão de eventos que podem acontecer aqui em Araxá agora, esse ano ainda, para estimular a economia. Você vai lembrando quais foram alguns, até eu acabar de falar aqui dos outros assuntos. Então, esse é um assunto que você pode abordar agora. E depois, foi uma questão que você abordou ontem, que eu já comentei, achei extremamente importante, quando você pediu que as escolas aqui de Araxá, escolas públicas, tenham um exame de oftalmologia, que tem muito menino que às vezes não quer estudar, está com preguiça, não comporta na aula, fica fora da aula, porque não está enxergando. E se não enxergar, não estuda. Como é que faz para enxergar? A gente que sofre da vista sabe, né? Se não enxergar, como é que faz? Então, você abordou esse assunto ontem. Um outro também foi uma questão de uma utilização de uma poda elétrica. Esse eu não entendi nada. Como é que vai podar mato da rua com uma poda elétrica? Você vai explicar também. Isso tudo é pedido que você fez. E a outra questão de ontem foi para compatibilizar o horário do transporte coletivo em Araxá com a saída das escolas. Isso eu acho difícil demais. Então, eu achei que são assim questões que você levantou, e que você podia dar para nós dica da uma delas, se você quiser eu vou assim repetindo, os temas, dá uma explicação rápida pro ouvinte que às vezes não acompanhou a Câmara, né? Eu vou achar um vídeo aqui da poda elétrica para te mostrar, dona Regina. Pois é, mas você não vai mostrar pro ouvinte, enquanto isso você vai falando. Eu vou explicando. Vou começar sobre os eventos, não perder o tempo. Araxá, dona Regina, de forma rápida. No ano passado foi um ano de acredito que foi o ano com maior investimento em relação à atração de eventos. Isso é muito importante, porque se pegar o ticket médio de ocupação nos hotéis, em vários momentos do ano passado, os hotéis ficaram com 100%. Isso com a vinda de uma Copa Mountain Bike, do encontro de carros antigos, do encontro de balonismo, dos ralis que foram 2, do Queijo. Feira do Queijo. Todos esses eventos, eles têm um atrativo muito importante. Só a Copa Internacional, que a gente já está próximo a ela, em menos de uma semana aqui em Araxá,
ela gera na economia 2 milhões de reais. Copa Internacional de Mountain Bike. A de Mountain Bike. Eu acho que é a que mais gera dinheiro. Essa e a do carro antigo, são as duas. São as duas. Porque é um turista que tem poder aquisitivo bom, ele chega e pode gastar também, né? O Fliaraxá. Fliaraxá. Né? São tantos eventos, o Open de voo livre. Assim, vocês vão ter me ajudando, porque são muitos eventos. Isso aí tinha, a prefeitura tinha que organizar um calendário. Fena Doces, que já é agora. O Fest Natal. Então, assim, vocês forem lembrando, vocês podem me ajudar, mas é porque são muitos eventos mesmo. Então, como eu estou tendo que falar de forma rápida, mas isso é muito importante, dona Regina, porque muitas vezes vão projetos para a Câmara, que nem do mountain bike, geralmente é cerca de 100 mil reais de incentivo para esse evento, que gera depois e tem gente que acha que é dinheiro demais, que está gastando dinheiro e é um dinheiro que é bem gasto. Né? E vou te falar. Que dá retorno, retorno. 4 anos atrás, correu o risco de Uberlândia fez uma reunião com o Rogério para tentar levar a Copa para lá. Então a gente não pode perder o que Araxá tem de melhor em relação a esses eventos, porque são mais de 1.000 atletas. O atleta não vem sozinho, ele vem com a família, ele vem com a equipe, ele utiliza, ele vai na farmácia, ele se alimenta, ele vai para um hotel, ele tem que abastecer para ir embora. Então, assim, gera muito na economia do município. A própria organização dos eventos contrata muita gente da cidade. Contrata pessoas da cidade, aluguel de tendas. Ou seja, são muitas coisas que envolvem um evento como esse. E melhor, né, Araxá, com esses 20 anos que completa a Copa Internacional, falando especificamente da Copa, Araxá já está se credenciando para receber uma etapa do Mundial aqui. Ainda mais com essas melhorias em relação, né, que está sendo trabalhado em relação ao aeroporto, Araxá tem totais condições. Então foi isso que eu falei em relação aos eventos. Então, agora, antes de você passar para outra questão, que é a questão da oftalmologia, a gente vai pôr o intervalo comercial, que o Carlinhos já me sinalizou aqui que é hora do intervalo. Então, Rafael, como que você se situa politicamente dentro da Câmara? Você se situa assim na oposição, ou é na situação, ou não é em nenhum dos lados, você é mais independente? E como que você avalia a oposição ao prefeito que tem dentro da Câmara? Porque tem hora que a gente vê que a oposição que o Robson tem lá na Câmara não é muito ligada a interesse público, não, mas a interesses pessoais. Né? Então, você tem essa avaliação também? Como que o seu lugar lá é de quê? Onde que é o seu lugar? Dona Regina, eu busco ter um espaço dentro da Câmara, assim como no mandato passado que o prefeito era o Araceli, de responsabilidade. A gente vê as discussões que estão tendo na Câmara, a minha postura que eu tive com o Araceli de ser propositivo, de não ser, né, dessa gritaria, de buscar um resultado. É a mesma postura que eu estou tendo agora. Logicamente, eu sou do mesmo partido que o prefeito, apoiei o prefeito em sua eleição, né? Estivemos juntos no mandato passado enquanto colegas vereadores, permanecemos 5 lá na Câmara Municipal. E uma pergunta para atravessar aqui, vai apoiá-lo na tentativa de reeleição ou vamos deixar para depois essa resposta? Temos que conversar, mas acredito que sim. Hoje eu vejo que são 2 candidatos, né? Eu falo acredito que sim porque eu não tenho nenhuma discussão a respeito disso, de lançamento e tudo mais. O que a gente tem discutido agora e que eu sei são 2 candidatos a prefeito que já se posicionaram no ano que vem. O Robson, que falou que vai trabalhar para a reeleição, e o Mauro, que é o vice, que falou que vai ser candidato a prefeito. Que tá rompido mesmo com o Robson? Tá. Isso é um rompimento... Tá muito claro, ele inclusive externou a carta, então não é novidade. Então escuta aqui, mas aí você então a gente pode achar que você na Câmara tá meio independente. Você, quando o prefeito aparecer uma coisa boa, você é a favor, mas você nunca faz crítica ao prefeito. Então a gente fica assim, por isso que eu tô perguntando, se você é mais a favor do que contra, ou se você se considera independente, como é que você vai tocar esse 1 ano e meio praticamente que está faltando para a próxima eleição dentro da Câmara? Dona Regina, na administração pública tem um dos princípios que é ainda impessoalidade, e vocês vão lembrar que eu não ficava citando o nome do Araceli. Eu acredito que a gente está lidando com uma administração. Quando você coloca a coisa muito no pessoal, muitas vezes você está demandando... O Robson, quando era vereador, colocava no pessoal a questão. Colocava. Eu busco não fazer isso, né? Eu cobrava a administração municipal, assim como ontem, por exemplo, eu iniciei com a cobrança da administração municipal, porque foi dado um prazo, por exemplo, que ia chegar o plano de cargos e salários até ontem, não chegou, eu faço uma cobrança à administração municipal. Porque por mais que o prefeito ou o secretário demande para uma secretaria, por exemplo, está na Secretaria de Fazenda, a última informação que eu tive.
Por que a Secretaria de Fazenda ainda não devolveu? Qual que é a informação técnica a respeito disso? É o mesmo projeto que foi entregue o ano passado? Porque o ano passado teve um projeto entregue de cargos e salários, aí não votou, foi suspenso por conta porque a pauta é suspensa no final do ano, e aí não entregaram até agora um novo. Isso, aí retornou à Câmara o mesmo projeto do ano passado, mas como já teve mudanças em relação até questões salariais, de aumento de salário, a Prefeitura nesse momento está fazendo um substitutivo para que seja entregue. São dois. É o plano geral e também o da educação, que é o plano de carreira. Então, dona Regina, eu busco não canalizar a minha atuação como parlamentar em cima de crítica por crítica. Né? Eu sei das dificuldades. Né? Eu, enquanto presidente de Câmara Municipal, a passagem que eu tive lá, eu vi as dificuldades de você fazer contratação no serviço público, de você ter toda a responsabilidade com o dinheiro público, o que é uma licitação. Então, não é uma situação simples de lidar. E a gente está, no Brasil, com uma burocracia muito grande. Então, eu busco ser responsável com minhas cobranças ali, mas não deixo de cobrar, não deixo de fazer os meus ofícios, só que eu tenho minha maneira, que agrada um, não desagrada a outros. Um dia a pessoa falou para mim de forma rápida: Rafael, você tinha que gritar mais, ser mais brigão. Eu gosto muito do seu salário, você dá muito resultado, mas você tinha que dar uns gritos aí. Falei, então você me fez 2 elogios. Você gosta do meu trabalho e que eu não sou brigão, que eu não fico gritando. Então, para mim tá tudo certo. Então, porque a gente analisa assim, eu escuto Câmara toda semana e fico escutando sozinha, eu e o rádio, eu não vejo YouTube nem live, eu escuto só no rádio. E eu fico imaginando assim, muitas vezes essa gritaria que o cara queria que você fizesse, né? Que essa gritaria que tem lá na oposição da Câmara, que o Robson tem uns 4 ou 5 vereadores que são assim, oposição sistemática a ele, mas a gente percebe que não é muito para defender o interesse do povo, não. Tem muita coisa ali que é para defender rixas pessoais. Né? Isso aí não é papel do vereador. Ir para a Câmara, para a tribuna da Câmara, gritar, brigar, cobrar, para externar uma rixa pessoal que provavelmente tem com o prefeito. A oposição certa, firme, séria, não é dessa maneira, né? É uma cobrança, através de uma cobrança, né? Uma cobrança e uma fiscalização. Aí a oposição séria. Quando eu digo assim que, quando eu entrei na Câmara, né, eu busquei me qualificar. Eu fiz o curso de gestão pública municipal na Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu formei em Direito, né, vou prestar o AB esse ano. Porque o vereador ele não tem que ser só essa parte política. Formou em jornalismo também. Formado em jornalismo, né, que foi em 2008. Eu disse isso na tribuna passada, de se entregar também um trabalho técnico. Né? Porque muitas vezes se eu chegar ali, se eu sair aqui na porta e ver um mato ali, ficar gritando na frente do mato, é o que eu disse um dia na Câmara Municipal, dei um exemplo. Tem um mato pegando fogo na casa de uma pessoa. Aí chama 2 vereadores. Um chega lá gritando, fala que vai matar todo mundo do fogo, que a fumaça vai intoxicar a criança. Aí o outro chega lá calmo, já ligou pro bombeiro, chega até junto com o bombeiro apaga o fogo, dá a solução. Aí muitas vezes fala assim: aquele ali que é bom, que tá gritando isso aqui, mas qual que é o caminho para a solução? O que entregou de resultado? A minha preocupação é essa, dona Regina, sabe? E tem meus erros, tem meus acertos também na minha atuação, mas é o que eu digo, né? Cada um tem um perfil. Eu não dou conta de ser de forma diferente. O que minha mãe sempre falou comigo lá em casa: Rafael, vai trabalhar, quando eu fui trabalhar na imprensa, seja humilde e educado, faz seu trabalho, volta tranquilo para casa, não ataca ninguém, não vai ferir as pessoas, não, sabe? Então eu busco fazer o trabalho dessa forma. Pois é, agora eu queria avaliação, sua opinião pessoal, sobre essas investigações que estão ocorrendo na Polícia Civil de Araxá, e que já chegaram na prefeitura, né? Mas a investigação, o doutor Columbá deu prazo, aquela primeira da Secretaria de Agricultura, ele deu prazo até 15 de maio. Pro delegado civil, doutor Conrado, terminar a investigação. E ontem teve novidade sobre aquela outra investigação, que é a do celular do assessor de gabinete do prefeito, que foi recolhido, né? Então, qual a opinião sua sobre esses 2 eventos criminais, políticos criminais? Dona Regina, as duas estão correndo em sigilo. Em sigilo. Até teve uma discussão lá na Câmara de vereador falar que teve acesso, eu até questionei como. Porque se teve acesso foi de alguma forma que eu não tive. Foi alguma forma ilegal, porque tá tudo na polícia, nem com a imprensa eles não falam. Mas se tem um trabalho da polícia é porque tem indícios também. Né? A gente tem que
tem que ter esse pressuposto, né? Porque tem a questão toda de admissibilidade. Você está se referindo àquela primeira investigação que é da agricultura, né? Sim. Então, essa aí a polícia tem prazo até 15 de maio para dar a definição. O doutor César deu, inclusive, essa fala aqui e a senhora cobrou ele, né? E estão cobrando até hoje. 15 de maio que o doutor Conrado tem que definir a investigação, que aí é que vai ter a denúncia, que entra o Ministério Público, entra o juiz, aí é que vai continuar, se a polícia conseguir investigações, assim, conseguir comprovar, né, as denúncias. Confie no trabalho da polícia, a gente tem uma polícia civil muito capacitada, um Ministério Público, um judiciário aqui. A opinião sua sobre essa questão, você acha que isso está atrapalhando o Robson governar? Esse tipo de coisa, que todo dia tem uma fofoca, você soube na prefeitura, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Você acha que isso, no final, atrapalha, né? Com certeza atrapalha, né? Porque você tem que gastar uma energia com uma situação como essa, muito grande, fica com esse envolvimento. A própria Câmara, se a gente analisar a forma que está, as discussões são calorosas. Os vereadores, tem lá vereador que está mais preocupado com a CPI do que com o que vai fazer para a população, com o lixo, com esse buraco de rua. O vereador está mais preocupado com a CPI. Você tem dois cunhos. A CPI é um instrumento, né, que cabe à Câmara Municipal também de se investigar, né? Alguns vereadores já citaram. Agora a gente quer fazer o julgamento. Na verdade é um julgamento político, porque o processo de julgar dentro do legislativo, a CPI ele é exceção. Política, é instrumento político. Ele é exceção. O julgar, ele é do judiciário. Né? Primariamente. Não é da Câmara. No legislativo, ele acontece em casos como esse, em que se abre um processo e, dependendo do resultado desse processo, é feito um julgamento ali, que o vereador assume, né, esse papel, né, de um julgamento ali dentro da Câmara. A gente está aguardando chegar todo esse trabalho que vem desde setembro, outubro do ano passado, até a gente já foi feita a solicitação, inclusive pela mesa, de que seja remetida assim que tiver a quebra desse sigilo para chegar até a Câmara Municipal e a gente avaliar isso da melhor forma do mundo e com a maior responsabilidade do mundo. Porque CPI é um instrumento político. Dentro de Congresso, de Assembleia, de Câmara, CPI é instrumento político. Quem é a favor fica a favor, quem é contra fica contra e não muda nada. Eu vejo que ele é das duas formas, viu, dona Regina? Tem toda essa questão da parte política, o ano que vem tem eleição, mas também tem a parte técnica de se avaliar inúmeros critérios, né? Cabe esse instrumento tanto, né, da comissão parlamentar, da CPI e da CPI também, são instrumentos que a Câmara tem dentro do seu regimento. Então, ano que vem vai ter eleição, você acabou de falar aí, mas nós vamos pôr um intervalo primeiro ali com o Carlinhos, é o último, Carlinhos. Isso. Para depois a gente entrar na disputa eleitoral para a prefeitura já o ano que vem, né? Mas, Rafael, você pretende, quando você acorda de manhã cedo e abre os olhos assim, você acha assim, você é candidato a vereador de novo ou vou tentar a eleição de prefeito? O que você quer? Não, vamos conversar com transparência. Eu acordo de manhã sem nenhum desses dois pensamentos. Não é possível, não acredito. Eu levanto para fazer realmente o trabalho, parece resposta, né, evasiva, mas não é. Eu realmente estou focado nas questões da Câmara ali, tenho discutido muito com a equipe sobre o ano que vem. Tem essa discussão, depois principalmente da candidatura para deputado federal. Eu saio na rua, o pessoal fala, Rafael, você vai ser candidato a prefeito, você vai ser candidato a vice-prefeito, você vai ser candidato a vereador. Nesse momento, em março de 2023, eu estou pedindo a Deus para encaminhar o melhor caminho, dona Regina. Porque a vida da gente muda muito rápido nessas questões. Eu não imaginava que eu ia ser candidato a federal no ano passado. Então, é isso aí que eu ia te perguntar, até já posso engatar aqui, pergunta nisso aí. Aquela sua eleição aquela sua disputa para deputado federal, que não foi bem sucedida, mas deu para você algum exemplo, algum ensinamento, assim, como é que você toca política? Porque a hora que você saiu candidato a deputado federal, eu votei em você, mas eu achava assim que não era hora de você mexer com a eleição para deputado, que você tem que ser prefeito primeiro. Eu acho que política tem que ter um rumo assim, certo, tem que subir devagar. Aquela derrota, eu vou falar derrota, mas no bom sentido, não estou te chamando de derrotado de jeito nenhum. Já deu algum ensinamento para você do ponto de vista assim, de manuseio da política, de assertividade política? Você aprendeu alguma coisa? Muito. Não tem ninguém que passe por uma eleição que saia igual. Né? Não tem. E ali eu aprendi muito, né? Com 28 mil votos aqui em Araxá, que foi a maior votação na história para um deputado federal aqui. Né, e 31 mil votos no total, a gente conseguiu mais 3 mil votos, principalmente aqui na região.
E eleição de ser eleito, né, se eu tivesse, por exemplo, no PL, eu teria sido eleito no lugar do Marcelo Álvaro Antônio. Logicamente, em outras conjunturas, você precisaria de mais votos. Mas foi uma votação expressiva, aprendi muito, rodei muito a cidade, rodei muito a região. Araxá tem que assumir o protagonismo político aqui, para que, quando sair um candidato aqui de Araxá, apoiado, né, pela maioria da cidade aí, bater na porta dos municípios vizinhos, ter um respaldo também. Porque tem que ter voto fora. Os prefeitos aqui da região precisam caminhar junto com Araxá em muitas pautas para trabalhar essa região aqui do Alto Paranaíba. Então, para mim, é um grande aprendizado, assim, um ensinamento que me trouxe. É de um pensamento de Araxá voltar a ter essa representatividade fora. Foi muito importante Araxá não perder representatividade em Belo Horizonte. Né? Temos lá, né, você vê toda essa discussão em relação ao Bosco, ao Zema. A gente tem acesso hoje ao governo de Minas, mas qual que é o acesso que a gente tem ao governo federal? Discussão de FTM, a gente vai bater na porta de quem? Né? Nós vamos bater na porta de alguém, a gente já tem os nomes lá. Mas se tivesse um deputado federal lá de Araxá. Então, um grande aprendizado para mim foi isso. E fica, mais uma vez, esse que deve ficar agora um aprendizado para a cidade, de entender quem que pode trabalhar efetivamente por Araxá. Se é o candidato de fora, se é o do norte de Minas, se é o de Belo Horizonte, que nunca mais vão pisar aqui e levar um número de votos incrível de Araxá. Muito voto. E o que eu aprendi foi muito isso e que fica também de reflexão. E só para ressaltar, né, Rafael, porque você teve 31 mil votos no total. E levando em consideração que você decidiu ser candidato aos 45 do segundo tempo, né? Depois tivemos um embrolho aqui, que sai, não sai candidato, né? Aí quando você se decidiu, apoiado, né? Talvez perdeu muitas condições de fechar com prefeituras da região, justamente pelo prazo já, né? Quase já terminando ali, né? Os prefeitos já tinham compromisso com outros candidatos. Eu perdi 1 ano e meio de trabalho para poder fazer, né, para informar, inclusive colegas vereadores da região, que falaram: Rafael, se você tivesse falado comigo antes, ia te apoiar com o maior prazer, já dei meu compromisso aqui. Mas isso tudo. Eles falam sempre, viu? Não, mas alguns, dona Regina, de pessoas sérias mesmo que gostam do trabalho, acompanham a gente aqui. Eu vejo você, por exemplo, eu tô te vendo aqui na frente, estou imaginando assim, o Rafael não precisa de ser vereador de novo, porque o Rafael tem, esse último mandato dele tá excelente. Porque o ano passado ele era presidente de Câmara. Presidente de Câmara fica muito assim, tendo que ficar no tal negócio de neutro. Eu detesto gente neutra, sabe? Que não é nem aqui nem ali. Agora o Rafael, esse ano ele tá tendo um desempenho que a gente acompanha pela tribuna muito bom. Mas eu acho que de vereador o Rafael já chegou onde tinha que chegar, sabe? E não tem que pular para deputado de novo, não. No meu modo de ver, o Rafael tem que enfrentar uma eleição municipal para prefeito. Ou às vezes vice, não sei. Porque vice também é muito importante, né? Pergunta pro Mauro que ele sabe, tanto que vice é bom. Mas aí ele tem que avançar, sabe, na carreira, sabe, Carlinhos? Eu não vejo o Rafael, assim, Câmara de vereador de novo. O Rafael, dentro da Câmara, eu acompanho Câmara desde 1982. Então eu faço, assim, aquele balanço, assim, é chato fazer isso, é mais chato falar também. Mas o Rafael tem uma distância dos outros vereadores, porque ele, por exemplo, ele não vai para a tribuna brigar com ninguém, não vai para a tribuna baixar nível, ele não entra em briga dos outros lá na Câmara, né? Eu vejo, às vezes, umas discussões, você quando entra, é só para dar um conselhozinho, assim, de pacificação, né? De levar as coisas, assim, com calma. Então, eu acho que na Câmara o Rafael já fez o que pôde, e agora seria a hora dele disputar um mandato para prefeito, mas eu fico pensando assim, como você vai fazer? Você vai apoiar o Robson numa reeleição ou vai disputar para prefeito? E você já considerou que na próxima eleição a gente poderá ter, não estou afirmando nada, nem conversei com ninguém de lá, a gente poderá ter o Jeová de candidato a prefeito outra vez? Porque acho que ele já está com aquele castigo dele de não ter, de não poder disputar, já venceu. Termina esse ano, né? Termina esse ano. Então, você já pensou, por exemplo, no Jeová disputando com você a prefeitura, no Bosco querendo vir ser prefeito de Araxá de novo, assim, de novo não, voltar para Araxá para ser prefeito, e você já pensou nisso? Passa tudo isso na cabeça da gente, dona Regina. Quando você acorda de manhã, que você falou que não pensa não, mas eu não acredito. Não. Mais de tarde, às vezes pensa, esse né? pensamento. Depois do almoço, na hora que acorda. Vou te falar o que eu faço na hora que eu acordo. No cochilo ali na hora do almoço. Se ele pensar nisso tudo aqui de noite, de dormir, ele vai perder o sono. Perde o sono. Eu acordo, dona Regina, eu já vou, preparo uma mamadeira pro meu menino Davi, de 2 anos e 9 meses, levo lá pra ele.
Mas a gente, dona Regina, igual eu falei, eu tô sendo sincero com a senhora, eu peço a Deus para abençoar, porque a gente tem que cumprir ciclos. Se no ano que vem eu entender que eu cumpri um bom ciclo, como a senhora está adiantando, e a senhora entende que foi um ciclo que eu cumpri na Câmara, e que eu tenha que vir a dar um outro passo, que eu dê esse passo de forma concreta, com um diálogo. Eu acredito que eu fui muito correto na minha eleição, eu conversei com todos os pré-candidatos a deputado federal aqui de Araxá, tive diálogo com todos e um ótimo diálogo com todos. Saímos a candidatura, disputamos de forma muito tranquila, não fiz uma disputa de ataques, apesar de eu ter sido muito atacado nos últimos dias, com fake news, mas é coisa que a gente vai ficando mais com cor grosso, mas é coisa que eu prefiro apresentar a proposta, mas enfim, mas eu peço a Deus que encaminhe o melhor para o ano que vem, quero estar preparado, como eu disse, eu estou buscando estudar, dar um retorno técnico. Se Deus apresentar, Rafael, o caminho é esse, para eu encarar, mas eu encarar com uma base mais sólida, sabe? Porque eu sei que não é fácil, dona Regina. Não é não. Eu sei que não é fácil. Eu fico pensando quem fala assim que é mil maravilhas, tá na Câmara, que faz isso, que resolve. Tudo tem um processo, a administração pública, ela tem... Mas o discurso populista, às vezes ele vence isso. Rafael, e você está disposto a seguir o que o grupo político também colocar, em caso de não possibilidade do seu grupo político lançar um candidato, lançar você como candidato a prefeito, ou montar ali uma chapa, montar, desmontar? A gente sabe que nesses caminhos até a eleição são muitas tratativas, né? Você está à disposição do grupo político também para trabalhar isso? A gente precisa conversar, Bruno, numa eleição do executivo, do vereador, dona Regina, a senhora sabe muito bem, o vereador lança o nome dele, procura um partido e ele faz um trabalho quase que individual, de casa em casa. Ele não precisa do voto da cidade toda. Pois é, o vereador tem um núcleo dele, ou de bairro, de família, ou de setor. São causas, um é mais da saúde, outro é mais da educação. Tem uma coisa que tem que continuar a acontecer, achar que já começou a acontecer quando o Robson ganhou a eleição. Eu não estou considerando se ele é bom prefeito ou não é, que ele tem falhas, mas tem partes que ele está administrando bem. Mas quando o Robson ganhou a eleição, ele provocou aquela renovação na política de Araxá, porque Araxá tinha um grupo assim, dominando na política desde os anos 70. Então ele deu aquela reviravolta, que eu acho que foi o mérito dele de fazer essa mudança, não considerando aqui que tem muita coisa no governo que não está dando muito certo, não. Essa renovação, esse espírito de renovar a política do Araxá tem que continuar, sabe? As pessoas têm que continuar apresentando candidatos novos, bons assim, bons, né? E eu vejo, por exemplo, lá na Câmara, que a Câmara sempre foi um lugar de lançamento de candidatura para o prefeito, né? Sempre sai da Câmara. Lá na Câmara eu só vejo você, assim, com essa possibilidade, sabe? De agradar, de ter assim, uma postura boa. E no secretariado do Robson, eu vejo muito um nome assim para renovação política de Araxá, a Zuma, sabe, secretária de Educação. Então eu fico pensando, esses dois, um deles, ou os dois juntos, não sei, já estou fazendo uma chapa minha aqui. Eu sempre tenho a minha chapa às vezes perde, mas é minha, eu gosto e falo mesmo. Esses dois, Zuma e Rafael, vão continuar. A gente pode ter certeza, eu já estou com 81 anos, eu posso até nem estar viva até lá, ou nem estar viva até ele sair da prefeitura, imagina, coisa boa. Mas aí pode continuar a renovação da política de Araxá, né? Não pode voltar atrás, não pode ter retrocesso, né, Carlos? Certo. Com certeza não. Com certeza. Regina, chegamos aqui ao final, né? Chegamos ao final já. Eu acho que eu vou te chamar de novo só para fazer essa pautinha do fim aqui, ó. Só a pautinha da política. Vou estar sempre à disposição. Certo. Então a gente quer agradecer a presença sua, da Aline. A próxima vez eu vou até perguntar a Aline se ela não está com saudade do microfone, se ela não quer falar também alguma coisa. Às vezes ela quer até despedir só do nosso ouvinte. Então a gente quer agradecer aqui a presença do Rafael. E assim, continua com o seu bom mandato de prefeito. Você merece ter assim, de vereador, né? Ela já tinha eleição, Rafael. Já se elegeu. Não escapou mesmo, sem eu nem pensar. O seu bom mandato de vereador. Isso aí, como dizia Freud, explica, né? Como é que é o negócio? Tem um dito assim dentro da psicologia. O seu bom mandato de vereador, porque é isso aí que vai te levar, às vezes, para um preparo bom, assim, para você avançar mais na carreira. Aline, obrigado pela sua presença.
Bom dia, né? Bom dia a todos. Quando você falou, Regina, eu fiz assim de não, né? Porque a gente fica na assessoria, a gente fica mais discreto. Mais escondido. Mas sinto saudades no microfone. Eu falo que ser repórter, o Rafael também o Rafael já foi, né? Seremos para sempre jornalistas. O coração da gente pulsa até mais forte, né? De poder manter esse contato com a comunidade e ser a voz, né, de quem não tem essa condição de estar aqui. Mas sinto saudades, mas hoje estou num novo caminho e muito feliz. Mas muito obrigada por tudo, pelos elogios, né, pelo carinho que sempre trata a nossa equipe, o Rafael, a Bruna também, o Carlinhos, o pessoal aqui da Rádio Imbiara. E bom dia a todos. Tá vendo que eu gosto tanto que eu quis falar mais ainda. Um abraço para todo mundo. E a minha mãe e o meu pai, que eu tenho certeza que eles estão ouvindo vocês. Obrigada. Então um abraço também para eles. E Patinho pro Eli. Do Rafael, que o pai dele já mandou mensagem. O Silvestre está aqui participando com a gente. Olha aí, ó. Já está participando já, né, pelo WhatsApp. Tá, muito obrigada a todos, obrigado ao ouvinte. O Carlinhos já me fez tanto sinal ali, que é para eu não falar nada, eu vou deixar para falar semana que vem. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Carlinhos, Bruna, Dona Regina, sempre um prazer estar aqui com vocês e que, né, Deus abençoe vocês e que abençoe a gente lá na Câmara. A gente sabe que é a casa do debate, mas não precisa ser a casa da briga, né? A gente pode buscar as soluções para a comunidade, que a comunidade espera da gente resultados, são ações que vão melhorar a vida. Ninguém quer saber se um tá atacando, se é tiro e bomba uns aos outros lá. Foi o que eu falei na semana passada lá na Câmara e eu entendo que quanto mais for o espaço do debate, da democracia, né, o resultado será melhor para a comunidade. É isso que eu vou seguir fazendo, agradando uns e desagradando outros, mas é o que eu vou seguir fazendo, que eu acredito que é esse caminho que eu quero seguir na política. Obrigado. Correto.